Conexão Esportiva, com Rafael Bellatini. Muito bem, 4 horas e 17 minutinhos, aqui no CBN Esportes, segunda edição, tem a Crônica Esportiva e hoje, Conexão Esportiva, nós vamos direto a Portugal com o Rafael Bellatini. Boa tarde para você, aqui boa tarde ainda, aí já não é mais boa tarde, né, Rafa? Tudo bem, Cabela? Boa tarde sim, porque aqui o costume também é falar boa tarde e só falar boa noite na hora que você de fato vai dormir. Então aqui também serve o boa tarde, por mais que já sejam 7 horas e 17 minutos. Tem gente que não fala nada, porque nem que encosta na cama tá dormindo já, não dá nem tempo de falar boa noite, cara. É bem assim. A gente brinca, a gente tá batendo um papo, é sempre muito descontraído o programa, mas o papo hoje é sobre também o futebol aí na Europa, né? Porque tá muito próximo aí também do leste europeu aí dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, e o que o futebol tem sentido com tudo isso, hein, Rafa? Olha, tem sido, assim, tocante até você ver todo esse apoio que o mundo do futebol tem dado aos ucranianos, especialmente, claro, né? A gente sabe que existem russos que são contrários à guerra, mas quem está sofrendo de fato neste momento são os ucranianos. Aqui em Portugal, por exemplo, o time de Leiria, o estádio de Leiria, cedeu ali 20 camarotes, transformou em quartos para receber imigrantes ucranianos. Então você percebe vários movimentos daqui e de lá. Eu estou falando aqui direto de Braga, né, em Portugal. O time do Braga anunciou também que os imigrantes, os refugiados ucranianos que chegarem aqui em Braga poderão trabalhar do clube. Eles vão dar um jeito, vão colocar em algum setor do clube, mas eles estão garantindo emprego para todos os refugiados. E aí você vai vendo várias e várias demonstrações de apoio aos ucranianos, tanto no estádio, entrando em campo, crianças ucranianas entrando em campo com os jogadores de times aqui em Portugal, na Inglaterra também, e inclusive já tendo algumas consequências nos direitos de transmissão. Ontem nós tivemos a Premier League cancelando o contrato dele com a emissora russa, né? O campeonato inglês não passa mais na Rússia, pelo menos neste momento, enquanto os chineses, por conta de todo aquele apoio que os ingleses estão oferecendo aos ucranianos, estão deixando de transmitir os jogos, né? Eles estão tentando se manter um pouquinho neutros nessa guerra toda, então eles estão deixando de passar aquela história da propaganda que você passa para a sua população, né? Viu? Rafa, prazer falar com você. A gente ainda não tinha se falado, né? Em 2022. Você sente que essa receptividade por parte de outros países, né? E aí não só falando de Portugal, mas falando de tantos outros países da Europa. Isso faz com que mais pessoas tenham coragem de sair da Ucrânia, de sair da Rússia, que seja. Você sente que esse apoio encoraja as pessoas a procurarem outros países? Existe esse movimento, Rafa? Existe sim, Portugal está recebendo muitos ucranianos, né? Aliás, a Europa inteira, né, está recebendo muitos refugiados ucranianos e muitos russos também. Eu, inclusive, tenho uma experiência pessoal, né, Pio? Prazer, aliás, falar contigo aqui na CBN, não tínhamos conversado nesse ano ainda, mas eu tenho amigos aqui próximos, são russos, né? O meu filho, o Enzo, tem 6 anos, tem um amiguinho na classe dele que é russo, e tem sofrido um pouquinho, tá? Tem sofrido um pouquinho também, porque fica aquela coisa, aquele olhar um pouquinho de lado com relação aos russos, por mais que eles sejam contrários, saíram do país justamente por não apoiar essa medida da guerra. Mas tem sido bastante receptiva a Europa. A gente sabe que tem toda essa crise, essa polêmica com relação aos imigrantes, pessoal saindo de zonas de guerra, mas pelo menos neste momento não tem sido um problema a recepção aos ucranianos. Muito bem, são 4 horas e 21 minutinhos. Carlão de Freitas, chega no papo. Opa, Cabela, aliás, um prazer falar com o Rafael depois de tanto tempo, né? Nós falávamos tanto em épocas de Ponte Preta. Falávamos, não dávamos trabalho, né? Dávamos trabalho, é verdade. Em outros tempos da macaca, né? Tempos mais alviçareiros, podemos dizer assim. Ô, Rafa, como que vocês estão analisando aí em Portugal estas sanções que a FIFA vem colocando junto à Rússia, a Rússia já eliminada das eliminatórias, Portugal tem um duelo super importante contra a Itália também.
Como que tá esse combo aí? Portugal versus Itália, mas a Rússia eliminada, a Polônia vai para a repescagem. Como que é a análise aí sobre estas situações com relação à Copa do Catar? Olha, pelo menos desse lado para cá da Europa não se questionam as sanções que a FIFA impôs, não só que a FIFA, mas também o Comitê Olímpico, todos os atletas russos sofrendo um pouco. É claro que você tem um lamenta-se um pouco em relação a alguns atletas que não tem nada a ver com a história, mas cobra-se bastante também um posicionamento, né? Essa é uma questão. E a gente viu, inclusive, o capitão da seleção russa se posicionando, mas evitando criticar qualquer ação da Rússia nesse conflito, nessa guerra contra a Ucrânia, mas não existe questionamento. Todo mundo entende que não há outra forma. Por mais que você possa lamentar pela falta nem todos os atletas, aliás, concordam com a guerra, mas não existe muito bem o que fazer. É lamentável, mas entendem que é a melhor situação, inclusive, com relação, você vai imaginar que a Rússia pode ir para a Copa do Mundo, se esse conflito se estender até o final do ano, qual que é um clima de Copa do Mundo com uma guerra acontecendo, é bem complicado. Muito bem, 4 horas e 23 minutinhos. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, deu uma declaração na coletiva após o jogo contra o Guarani, né? Contra o Guarani. O jogo após contra o jogo do Guarani, no último domingo, falando a respeito de segurança aqui no Brasil, falando da situação dele aqui no Brasil, que tem uma família dele que uma parte aqui, uma parte lá, tá dividido, que tem vontade de voltar e tudo mais. Aí em Portugal teve repercussão essa fala do Abel Ferreira, porque aqui no Brasil o cara é o número 1 hoje. Pelo menos eu já falei aqui no programa algumas vezes, para mim é o número 1, o técnico número 1 aqui no Brasil, pelas conquistas, pelos campeonatos que ele chega até as finais, pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Aqui é assim. E aí em Portugal, como é que tá o Abel aí? Teve repercussão, sim, viu, Cabela? Aliás, tudo o que é dito pelos inúmeros técnicos portugueses que estão aí no Brasil, ele acaba repercutindo aqui, com toda certeza, em Portugal, mas essa fala específica do Abel pegou porque as imagens chegaram por aqui, né? Todas as imagens do conflito do Cruzeiro, do Internacional contra o Grêmio, todos os conflitos acabam chegando aqui na televisão, nas emissoras portuguesas, e repercute dessa forma. E todo mundo entendendo muito bem a posição do Abel Ferreira. Não vou ser hipócrita aqui, dizer que em Portugal não existe problema. Inclusive, há alguns anos a gente teve invasão de torcedores no CT do Sporting, essa situação toda, mas é uma coisa muito rara e geralmente aqueles que participam acabam sendo punidos de alguma forma, com prisão, são proibidos de entrar no estádio. A punição é mais severa, até porque a UEFA está bem próxima aqui e cobra bastante do pessoal punições severas com torcedores que criam qualquer tipo de situação como essa. A gente lembra a Inglaterra, que já ficou banida de eventos esportivos por conta da violência. Então, essa é a grande questão. Hoje, olha-se muito o futebol brasileiro por conta dos treinadores e do sucesso, claro, do Abel Ferreira, e esse questionamento sobre a violência e podendo decidir o futuro do Abel Ferreira no Palmeiras ou no futebol brasileiro, é claro que ganhou bastante destaque aqui na imprensa, na crônica esportiva portuguesa. Ô Rafa, você sabe que essa semana passada, eu estava discutindo sobre futebol com um amigo e a gente estava falando exatamente sobre os portugueses. E ele levantou uma questão que eu falei, eu sei exatamente para quem que eu vou perguntar isso, porque ele está lá, inclusive. Que era a questão assim, será que em Portugal, Jorge Jesus e Abel Ferreira, eles têm a mesma banca que aqui no Brasil eles têm? Como que eles são tops hoje aí em Portugal ou no país? Existe alguém, inclusive, que trabalha em outros países ou em Portugal mesmo, que hoje está no topo de uma lista, ô Rafa? Olha, o Jorge Jesus, é claro, saiu um pouquinho queimado, né, da última passagem que ele teve a respeito da equipe do Benfica, né? Foi lá, gastou um baita no dinheiro e acabou não rendendo daquela forma. Hoje, os dois principais treinadores são, com certeza, o Sérgio Conceição, técnico do Porto, e principalmente o Rubem Amorim, que vive uma fase extraordinária, campeão português com a equipe do Sporting, muito bem visto. Não tem, assim, a mesma badalação de um Jardim, por exemplo. Esses outros treinadores, como Portugal também fornece muitos treinadores para a Premier League e para os outros campeonatos do futebol europeu, acaba perdendo um pouquinho o foco. Mas não existe uma dúvida de que o Abel
mudou o patamar dele aqui em Portugal pelo trabalho que ele fez lá no Brasil. O Jorge Jesus, claro, chegou tudo naquela banca, aquela pompa depois de voltar para a equipe do Benfica, mas saiu queimado. O Abel está nesse momento maravilhoso. Um time ou outro acaba falando, olha, talvez seja uma oportunidade. Já se discutiu, já se ventilou a chance do Benfica ir atrás do Abel. Então tem toda essa situação, mudou de patamar o Abel Ferreira. E essa distribuidora de técnicos aí em Portugal, tem alguma fabriquinha que é escondida em algum canto aí? Porque tem até brasileiro indo para Portugal para fazer curso de treinador, que eu já tô sabendo. Sim, exatamente. Então, o Abel Ferreira, uma das declarações dele foi que o jornalista não podia falar muito bem, às vezes, do jogo dele ali, do que ele fez no time, porque não tinha estudado para ser técnico. Bom, eu estou estudando, tá? Estou fazendo um curso da UEFA, estou fazendo um curso C, né? Primeiro, você treina futebol de 5, de 7, de 9 jogadores, pode ser auxiliar também, vai ter estágio, vai ter mais, mas eu vou subir aqui, vou fazer a UEFA B, vou a UEFA A também, se me permitirem. Quero saber qual que é o segredo do futebol português. A gente sabe que tem bastante curso, que tem bastante gente procurando fazer, e a especialização, eu estou no começo, não fui para as aulas práticas ainda, né? Estou trabalhando ali, tem a parte de psicologia que se estuda, a parte das regras, gestão esportiva, e eu estou achando bem interessante. Não tinha encontrado alguma coisa parecida no Brasil, é bem legal, viu? Que bacana, que bacana. Muito bem, a nossa conexão esportiva direto com Portugal. Rafael Bellatini, muito obrigado, um abraço para você, até semana que vem. Grande abraço para você, para os amigos ouvintes da CBN e até a próxima semana. Tá aí, portanto, Rafael Bellatini batendo um papo com a gente aqui, são 4 horas e 28 minutinhos. Temos um tempinho ainda, meu caro Bolacha?